noite, meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre o crime de falsificação de documento público previsto no artigo 297 do Código Penal. Então a gente vai falar primeiro das considerações iniciais, depois sujeitos do crime, depois tipo objetivo, depois conceito de documento público, depois tipo subjetivo, depois consumação e tentativa e depois comprovação da materialidade delitiva. Então, primeiro lendo o artigo 297 dispõe assim: faz falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vai para primeiro. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Parágrafo 2º, para efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Então, primeiro, considerações iniciais, o crime de falsificação de documento público tem como bem jurídico a fé pública, que recai sobre esses papéis e documentos em geral. Então, os documentos públicos têm fé pública. Se eu vejo uma CNH, se eu vejo um documento público, esse documento tem fé pública. E diferentemente do que acontece com o crime de falsidade ideológica, aqui a falsidade recai sobre o elemento material do documento, sobre seu aspecto tangível. Tá? Então recai sobre o elemento material do documento. Bom, o sujeito do crime é um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado. Então esse crime tem natureza de crime comum. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo dele, não só o funcionário público. Tá? Qualquer pessoa pode falsificar o documento público. Tipo objetivo. Tipo objetivo consiste em falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então a gente vai ver que a gente tem duas condutas aqui. Aqui o legislador tutela, como eu já disse, a crença das pessoas quanto à legitimidade dos documentos públicos. E duas são as condutas típicas possíveis. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, que é a chamada contrafação, e alterar documento público verdadeiro, no todo ou em parte. Primeira conduta típica é falsificar. Pressupõe a formação total ou parcial de um documento público mentiroso, uma contrafação, um documento público falso. Então aqui o indivíduo ele constrói um documento falso no aspecto material. Assim o agente cria um documento por inteiro ou acresce dizeres, letras, símbolos ou números ao documento verdadeiro. Então se eu faço um documento lá, uma CNH inteira, vai entrar aqui. Se eu pego minha CNH, que não tem nada escrito em observação, e acrescento que eu sou pessoa com deficiência para comprar um carro mais em conta, vai entrar aqui também. E a segunda conduta típica é alterar, que pressupõe a existência prévia de um documento público verdadeiro, emanado de funcionário público competente, que é alterado. Contudo, o agente altera, modifica o conteúdo desse documento. Exemplo, eu tenho 20 anos, tenho lá meu RG dizendo que eu tenho 20 anos. Eu quero entrar na balada cuja idade mínima é 21 anos. O que eu faço? Eu vou lá e mudo um númerozinho no meu documento. Isso é alterar. O documento em si é verdadeiro, mas ele foi alterado em parte no aspecto tangível dele, no aspecto material dele. E daí a gente tem o próximo tópico, o conceito de documento público. Conforme a doutrina, o documento é toda a peça escrita que condensa graficamente o pensamento de alguém, podendo provar um fato ou a realização de algum ato dotado de significação ou relevância jurídica. Então o documento ele condensa o pensamento humano e ele prova um ato ou fato juridicamente relevante. Todavia, para que se considere público, este documento deverá ser elaborado por funcionário público. Documento público é aquele que é emanado por funcionário público durante o exercício das suas funções. Isto é um documento público. Daí, continuando, se o documento é uma peça escrita, não configuram documentos. Primeiro, escritos a lápis. Coisa escrita a lápis não é documento. Depois, pichação em muro, escritos em portas de ônibus, por exemplo, quadros ou pinturas, fotocópias não autenticadas, a fotocópia, o xerox, não autenticado não é documento para fins penais. Ele é atípico para esse crime. Então, se eu falsificar uma cópia não autenticada, isso não é crime. É possível que entre elas seja documento desde que haja algo escrito invernado. E os escritos apócrifos também não são considerados documentos por inexistir autoria certa. Escrito anônimo, apócrifo, que não fala quem fez, que não tem uma assinatura, não tem uma indicação de quem elaborou, também não é considerado documento.
Da mesma forma, a gente vai ver que não tem crime se a falsificação é grosseira. Tá? A gente vai ver isso mais pra frente, mas se a falsificação é grosseira, não há crime porque a falsificação tem que ser apta a enganar. Também falsificação grosseira, como não é apta a enganar, também não configura o crime. Tipo subjetivo, né? O dolo, isto é, a consciência e a vontade de falsificar ou alterar o documento público. Né? Você criar um documento público ou alterar um documento público. Consumação e tentativa, né? Para que se atinja a consumação do crime em estudo, basta a mera falsificação ou alteração do documento público. Pouco importa se o documento falsificado ou alterado vier a ser utilizado, tá? Que não importa se você usou ou não esse documento. Tá? Então, se eu estou falsificando em casa só para treinar, se eu sou falsário, estou falsificando para treinar e a polícia me pega, e pega lá o documento falsificado, isso vai ser crime. Tá? Então, eu coloquei lá, trata-se, pois, de um crime de perigo abstrato e de natureza formal. E é possível a tentativa, tal como se vê, por exemplo, no caso do agente ser surpreendido no momento em que começa a impressão de uma cédula de identidade falsa. Então, é admissível tentativa nesse crime. E por último, para encerrar, né, comprovação da matéria delitiva. Né? A comprovação do crime de falsificação do documento público por deixar vestígios exige a realização do exame de corpo de delito nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. E esse exame chama exame documentoscópico. Por quê? É o exame documentoscópico que vai provar se o documento tem verossimilhança, se ele é apto a enganar. Por quê? Se for uma falsificação grosseira, não vai haver crime, porque a falsificação é grosseira. Tá? Eu agradeço vocês por assistirem essa aula. Aguardo vocês no próximo vídeo, que vai sair daqui a pouco. Muito obrigado e até mais.